Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para aqui mais uma live no Prosa, Verso e Vinho. Hoje nós estamos com apresentação e análise de livro. E não é qualquer livro não, gente. Nós estamos falando de um livro aí que é um romance histórico maravilhoso que leva o título de Ozzie e Johnny. Você já ouviu falar? Se não ouviu falar sobre essa obra, não perca tempo, já vai lá na Amazon e garanta lá o seu fantástico livro. Simbora, simbora, vamos falar então de um livro que foi escrito pela Daiane Carrasco, uma incrível autora que vem aí sendo a grande revelação de 2023, minha gente. É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Boa noite, boa noite. Boa noite, Daiane, boa noite. Olha a Kélida, tudo bem? Literato, Dente de Leão, que bom vê-los por aqui. Nosso amigo Sérgio também. Ô, gente boa. Catiúcia tá aqui também. Olha, Anica Osório. Bom dia, eu, gente, boa noite. De onde tirei bom dia, meu Deus do céu, acho que eu tô indo no dedinho de prosa. Vamos lá, deixa eu chamar a Natasha aqui. E você para essa conversa e precisamos de vocês também. Vão deixando os comentários, as curiosidades. Nós adoramos quando vocês participam. Então, por favor, participem aqui. Oi, Natasha! Oi! E aí, mulher, como é que tu tá? Gente do céu, hoje a gente não conseguiu ficar no mesmo lugar, mas não Verdade. vai atrapalhar essa prosa, porque essa prosa vai continuar sendo muito maravilhosa aqui. Não é isso, Natasha? Com certeza, com E que a gente certeza. tenha um amor que não esfrie, né, Natasha? Ah, eu Que quero um a amor que não me gente esfrie. tenha um amor que não esfrie. Na verdade, eu já encontrei o meu. Natasha vai encontrar o dela, um amor que não esfrie. Quem já leu Ozzie Johnny sabe do que nós estamos falando. Gente, que livro, né, Natasha? Que livro. Um misto de sensações. Eu cheguei a navegar, apesar de ser aí intitulado, né, encaixado como um romance histórico. Gente, eu vejo muitas nuances, nuances até poéticas dentro do livro. E como a gente não consegue deixar de nos apaixonarmos por diversos cenários. A história já começa num contexto, numa paisagem maravilhosa ali, praiana. Olha, meu povo, que delícia, que delícia. Mas vamos lá, porque antes de uma boa prosa, a gente tem sempre também um bom brinde, não é mesmo, Natasha? Certeza. Ah, prosa, verso e vinho, não pode faltar um vinhozinho. Hoje eu tô aqui com rosé, vinho branco, Natasha. Opa, vinho branco. Certo, certo. Então, simbora lá, vamos fazer o nosso brinde por muitos Sim, vamos leitores para nossa lá. querida Daiane Carrasco. Muitos E é isso. leitores, viu? Eu queria falar, posso falar rapidinho sobre a Daiane? Pode, Gente, pode. apesar da Daiane já ter vindo aqui, vocês depois lá, tá? Deem uma olhada, mexam mesmo. Aqui o nosso feed é de vocês, porque no nosso feed nós temos aí uma entrevista que foi realizada com ela. Eu fico até assim, gente, de certa forma, fico às vezes pensando, ai, como eu queria ter lido o livro antes de ter falado com ela, porque agora, Natasha, eu tô com uma vontade imensa de fazer um monte de perguntas para ela. É, Porque, como eu disse, nossa, a autora revelação, gente, que romance, que romance. Uma escrita muito bem afinada, uma descrição de lugares no ponto certo. Gente, até mesmo quando se tem um pouquinho de uma cena de amor, fica tudo no nosso imaginário. É uma descrição perfeita, porque fica no nosso imaginário, nós vamos imaginando certas coisas, e em meio disso tudo, de luta por direitos, né? Em meio de tanta coisa aí que está por vir nessas páginas maravilhosas, ainda temos belos romances.
Eu já fiquei encantada. Logo de cara, não teve como, não teve como. Né, Natasha? Sim, Vamos falar um posso pouquinho falar sobre uma ela? coisa? Tá, antes Diga, de falar claro. sobre ela, quando eu crescer, eu quero ser que nem a Daiane. Gente, como ela consegue? Eu fiquei presa na leitura, né? Fantástico, fantástico. A gente já vai falar um pouquinho sobre o livro. Fale então sobre ela. Vamos lá. Nós já vamos falar sobre a parte estrutural do livro. E se tiver autor por aí, ou gente que deseja começar a escrever, saibam que esse livro, tá? Não tô aqui puxando brasa para sardinha de ninguém, porque a gente tá aqui mesmo é para falar, para apresentar e fazer análise, tá certo? Mas esse livro, gente, é uma boa pedida para as pessoas que gostariam de ter ideia de como apresentar um enredo, de como fazer um romance em primeira pessoa, de como trabalhar fatos históricos dentro do romance. Gente, e ainda assim, em meio a tudo isso, né, tratar de romance romântico, porque um romance não precisa necessariamente ser romântico, né? É uma ideia aí, uma história, uma narrativa um pouco mais longa, mas ela traz um romance romântico aí que, sinceramente, essa mulher precisa ser conhecida para que mais e mais pessoas, escritores, enfim, entusiastas da literatura possam conhecer. Então vamos lá, sobre ela, gente. Eu queria ter começado assim falando, quando eu abri a janelinha, de falar o seguinte, que eu achei que essa forma, né, esse pedacinho da parte lá para o final do livro que tem sobre o autor, resume quem é a Daiane Carrasco. Porque diz assim: tenta em tudo que faz cumprir seu juramento. E eu acho assim que isso resumiu quem ela é. Quem ela é enquanto pessoa, enquanto escritora, quem ela é enquanto profissional, porque ela tenta sempre entregar aquilo que há de melhor. E eu confesso, inclusive, que eu tive que entrar no Spotify, pesquisar um pouquinho sobre Ozzy, ouvir umas músicas nessa voz para poder entrar também nessa atmosfera do rock, porque ela nos brinda com o rock, para entrar aí nessa atmosfera de Daiane Carrasco, compreender, porque ela nos disse muito que durante a escrita dela ela ouvia rock, não é mesmo? Ela ouvia rock, Exato. colocava o rock dela e escrevendo. Inclusive, Ozzy é em homenagem, né? Em homenagem aí a um vocalista. Então, vamos lá. Brasileira, riograndina. E criada no, acho que é Bolshols, se assim eu disse. A mais, se assim, se tá certo, não sei, gente, aí me ajuda. A mais velha de três irmãs. Aquela que sempre amou olhar os detalhes dos animais e das plantas, porque ela é também o que, gente? Oceanóloga e entomóloga, uma grande pesquisadora aí, né, professora aí da universidade, jurou fazer do mundo um lugar mais azul. Ah, conseguiu, hein? Nossa. Casada, tem duas filhas, tornou-se uma mulher de escritas e palavras. E aí ela nos abraça com aquilo, né? Tenta, em tudo que faz, cumprir seu juramento. Gente, gente, essa é Daiane Carrasco, né? E agora a gente precisa aqui, naquele momento, voltar agora lá para o início de tudo isso, para dizer a quem ela dedica o livro, né, Natasha? Diga aí pra Sim. gente. Ela dedica, na verdade eu estou mais avançada aqui, mas ela dedica ao esposo, né? Uhum. A essa parceria que é esse relacionamento deles, essa cumplicidade, né? E ao professor orientador dela, né? Que não está mais conosco, mas que conforme ela conversou conosco lá em setembro, ela contou para gente essa história aí, que depois que a história, que o romance, né? O enredo estava praticamente aí
estruturado, ela acabou sonhando com ele e ele disse: Olha, você não vai deixar ele na gaveta, você vai publicar essa história sim, esse romance, né? Merece, e merece mesmo, sabe? Porque na verdade eu queria fazer um gancho já de início, dizer a relação que eu acho com a escrita da Daiane Carrasco em relação a quem conhece a escrita do Itamar Franco, né? Sim, sim. Do Itamar, né? Desculpa, de Itamar Vieira Júnior, desculpa, né? Que escreveu o Torto Arado, né? Sim! Eu li as duas Best-seller! obras, exato. Best-seller E o que brasileiro. que eu tenho para dizer? Os dois se passam no sertão baiano, né? Nordestino. Sim, ok, mas existe uma diferença tão grande entre as duas escritas, porque neste livro da Daiane, eu vi que ela nos ensinou, a gente aprende em relação às questões dos cuidados com a saúde pública, né? Toda essa preocupação, toda essa engrenagem que envolve, porque não é só tratar o que acontece no final, é tentar ver onde que começa essa dificuldade, né? Isso eu me coloquei muito quando eu fiz essas duas correlação dessas obras, porque são duas obras muito interessantes, riquíssimas. Mas se eu fosse fazer o meu voto, eu ficaria com o da Daiane, porque ela nos ensina essa questão de que hoje nós temos ainda muitas dificuldades relacionadas a muitas cidades, vilarejos com problemas, né, relacionados às questões da saúde pública. Então, eu Exato, aprendi ela muito no traz esse decorrer. contexto, né? E é muito Exato. bacana também, porque a gente nem sequer imagina, acho que a gente nem consegue mensurar quantas e quantas pessoas foram necessárias, lutaram, né, para que nós pudéssemos ter um sistema público de saúde, né? Muitas e muitas pessoas, muitos médicos aí se ofertaram para que até, né, para até a gente chegar nesse momento. Então, eu lembro que na entrevista que ela deu para nós, que inclusive vocês vão lá depois assistir no feed, tá? A entrevista que ela deu para nós, ela falava bem assim: olha, houve muitas evoluções. Eu lembro que eu estava bem pessimista naquele dia. Eu falei assim: sério? Muitas evoluções mesmo? Meu Deus! Nossa, então você traz pra gente aí, né, um novo respirar, porque sei lá, acho que a gente às vezes fica tão pessimista, tão bombardeado de notícias e situações que a gente pensa que o Brasil não é tão evoluído assim, né? E ela vem nos trazer esses aspectos exatamente da saúde. E eu vou te dizer outra coisa, Natasha, Hum, logo de cara, porque eu pensei assim, bom, Daiane Carrasco, uma professora universitária, está vindo desse universo aí. Então, com certeza, eu imagino que ela vá escrever uma escrita um pouco mais densa. eu Eu pensei que teria também um aspecto achei. mais técnico, né? A gente fez mestrado, né? Eu Aham. e você. Então a gente imaginou assim, seria uma escrita mais densa, mais técnica, né? Mais assim, teórica, aquela pegada mesmo de pesquisa científica, e muito pelo contrário. Por que, que a gente está falando isso para vocês e voltando a dizer que não estamos puxando brasa para sardinha de ninguém? Mas eu tinha uma perspectiva diante de construção de capítulos e que essa minha perspectiva foi desmontada. Porque a Daiane traz capítulos curtos. E com o passar dos capítulos curtos, com uma linguagem muito gostosa e tranquila de se ler, o que acontece conosco, minha gente? A gente tem a impressão que tá mesmo, de verdade, avançando muito rápido. E quando a gente de verdade percebe que o livro acabou, a gente nem viu. Porque é uma escrita tão envolvente e ao mesmo tempo trabalhar com romance, trabalhar com o aspecto subjetivo das personagens. Eu fiquei eu me peguei assim, eu falei, gente, olha isso. Me surpreendeu de uma forma assim que eu não esperava de verdade. E fui aí, né, claro, encantada por essa escrita. Eu tenho um pedido a fazer só nesse momento. Natasha, só um momentinho. Pessoal que está aqui nos assistindo, muito boa noite. Daiane está aqui conosco, a gente já vai aí replicar tudo que ela está aqui nos dizendo ao mesmo tempo. Mas eu peço encarecidamente a vocês. Estão vendo aí que tem um aviãozinho, né?
Mandem pelo menos um aviãozinho para alguém que vocês conhecem, que gostem de literatura, porque dessa forma mais e mais pessoas poderão estar aqui assistindo essa live e contribuindo também. A gente sabe que muita gente nesse horário não está disponível, mas vai que. E nós sabemos também que posteriormente muitos irão assistir. Mas não custa a gente tentar, não é mesmo? Diga lá, Exato. Natasha, enquanto eu mando os aviõezinhos. Certo. Uma das falas que a Dayana teve conosco falando foi que ela ficou muito em dúvida na hora de dar continuidade, né, a essa construção. Né? Ela se questionou e falou para a gente, mas quem que leria um livro sobre vermes? Foi essa a expressão que ela deu para a gente lá em setembro, quando nós conversamos, né? Foi mesmo. Mas, assim, aparentemente, até pode parecer que fosse, né, algo muito bem distante do que muitos pensam, né? Mas o enredo que foi construído, né? E a sequência dos capítulos, que, como você disse, são 103 capítulos que nós estamos falando aqui. Exato. Um capítulo vai amarrando o outro. Por eles serem curtinhos, olha a estratégia que bacana. Por eles serem curtinhos, você termina uma leitura rápido e você quer saber o que vai acontecer. Porque por mais que eles, né, eles não estão 100% isolados, eu consegui, na verdade, identificar em praticamente toda essa construção, essa continuação. Apesar que lá no finalzinho a Daiane passa alguns anos, né? A gente não vai falar do final, porque o final são vocês que vão ler, né? Vão conhecer quando adquirirem o livro dela. Mas a gente percebe que ela vem linkando, né, esses capítulos, porque quando a gente dá aquela espiadinha básica para saber como começa o outro, ele já começa continuando. Aí você fala, tenho que continuar essa leitura para saber o que vai ter esse desfecho aí na frente, né? Então é muito bacana. Eu já. Ele já é, porque assim, nós aqui do Prosa Verso e Vinho, precisamos também ser muito francos com você sempre, né? Nós recebemos muitos livros, né? Temos contato com muitos autores, né? Tanto livros físicos quanto em formato digital, né? E aí, nessa perspectiva, o que que acontece? Muitas vezes a gente tem que ler mais rapidinho para conseguir aí acompanhar a agenda, apresentar para vocês, né? Então a gente tem que ali buscar, tirar ali a essência para poder mostrar para cada um de vocês. E tem alguns livros que a gente quando a gente vai peneirando, né, Natasha, trazendo essas partes mais importantes que a gente visualiza para atrair novos leitores, porque quanto mais a literatura se propaga, melhor será para todos nós brasileiros. Confesso que esse é um livro que eu vou revisitar, que já está na lista para eu ler, porque assim, a gente tem a leitura de trabalho, apesar de nós gostarmos de ler e lemos com prazer, mas também tem aquelas leituras que a gente faz de uma forma mais tranquila depois, mais calma e revisita. Para não ler anotando coisas, não ler de forma mais técnica, se assim eu posso dizer, mas para desfrutar mais calmamente da literatura. E esse Sim, é um livro que já está aqui na minha listinha, porque eu quero revisitá-lo depois com muita calma, porque é um livro que se degusta, sabe? Eu costumo dizer, tem gente que eu conheço aqui, você deve saber de quem que eu tô falando, né, Natasha? Pega uma eu trufa sei. assim deliciosa, que tem uma cereja, um licor dentro, e ela prefere o quê? Ela prefere colocar ela inteira na boca para sentir aquele estouro dentro, né, e se deliciar assim. Eu já tenho uma perspectiva um pouco diferente, como a gente tem aquilo e aquilo é tão precioso. Eu gosto de comer em partes, eu gosto de experimentar, de degustar, para que todas as sensações possam ali fazer parte, né? Entrar, digamos assim, no nosso mundo também. Então, eu Exato. acredito que esse é um livro que merece e muito uma Na degustação aí. Isso. E na verdade, deixa eu fazer essa minha fala, e daí você já vem vendo os comentários, porque a gente tem já bastante comentários, né? Muitos. Interessante. Aham. Mas esse voltar à leitura, na verdade, que eu queria salientar, é também voltar para muitos como um estudo. Né? Por quê? Sim. Pela construção em primeira pessoa. Outro dia, a Stephanie me falou assim, acho que semana passada, você podia tentar escrever em primeira pessoa. Falei E mesmo. aí
eu me deparo com o texto da Daiane em primeira pessoa. Ainda escrevi uma mensagem para ela, ó, estou aprendendo bastante, né? Estou amando a leitura e estou aprendendo bastante. Então, eu vou revisitar esse texto agora de forma mais pontual e específica, porque já me abriu uma luzinha do que eu posso fazer em primeira pessoa, né? Então, assim, eu estou animada em rever esse texto, em aprender com ele e dar início ao meu projeto que eu tenho aí, tá? Vamos olhar aí esses Isso aí. comentários para a gente entrar no livro? Vamos! Vamos com certeza, porque depois a gente vai precisar ler o prefácio, que o prefácio tá um escândalo de maravilhoso. Meu povo de Deus. Vocês precisam desse livro, gente. É só isso que eu digo, tá? Quem ainda não foi lá, tá perdendo e muito. De verdade. Corre na Amazon, tá também nas principais lojas virtuais. Vamos que vamos. Bom, vamos lá. Muita gente dando boa noite. E aqui nós temos Daiane. Olha a Kelly daqui. Hoje estou em casa com uma canequinha simbólica. Ó, o que tem nessa caneca? Vai ter que dizer pra gente, Daiane. Ó, o Sérgio Fernandes, comecei agora, leitura empolgante e fluida, difícil de parar de ler. Sérgio, verdade, verdade. E é aquilo que eu falei desde o início desse vídeo. Menino do céu, que coisa de livro, né? Eu falo assim, que coisa, porque é fantástico. É fantástico. Tadã! Gente, a gente aprende muito em cada página. Não só do conteúdo que ela traz, não só da pesquisa que ela traz, mas de estrutura escrita, de estrutura, de técnica criativa, né? De elementos assim, um pouco mais estratégicos mesmo, como a Natasha estava falando, de escrita, o cuidado dos capítulos serem menores para que a pessoa tenha realmente essa sensação de que ela avança muito rápido, né? E aí essa conexão entre capítulos. Eu imaginava um livro técnico, eu já fiquei pensando, gente, vai ser um livro técnico, estilo mestrado, que vai trazer questões científicas e tudo mais. Logo depois, não, gente. Tem questões científicas, tem, mas de uma forma muito gostosa que pessoas que não compreendem ou que não tiveram a experiência acadêmica vão entender tudinho. Vão compreender tudo. E eu confesso aqui, agora eu vou abrir um outro parênteses antes de continuar a ler o comentário, que o que bate mais, o que pega mais enquanto a gente é pesquisador, é que tem muita gente que fala assim, pesquisador, vai, publica, né, tua monografia, que, enfim, né, publica lá depois o teu objeto de pesquisa e tudo mais, encerra mestrado, encerra doutorado, passa pelo pós-doc, e tudo aquilo fica de uma linguagem científica que depois o resultado não é passado para a sociedade. Muitas pessoas têm essa crítica. E, na verdade, o que a Daiane fez foi muito louvável, porque ela traz exatamente na roupagem pronta para uma sociedade que precisa de informação. Então, eu acho que esse pulo do gato que ela teve aí, esse cuidado linguístico e tudo mais, foi perfeito. Bom, a Anne Cássia Osório, agora estou lendo direito. Ela está dizendo: puxa, eu quero estar aí um dia também. Com certeza, Anne. Com certeza. Vamos nos falando aí. A Daiane está falando. Pode fazer. Ela está aqui dizendo. Não sei se é pelo Sérgio que está falando sobre a leitura, enfim. Ou será algo que eu estava dizendo lá, enfim. Aí ele tá, ou a Natasha, ele falou, excelente leitura mesmo, prende nos leva a viajar. Daí ele tá falando, capaz, que gentileza, porque a gente disse que o livro realmente ensina. E ensina vocês técnicas de escrita também. Gente do céu. Ah lá, Márcia chegou. Oi, Márcia querida, fica com a gente. Vivi. A Jana, a Jana Martins também está aqui. Boa noite, querida. Literato Dente Leão está falando, nossa editora. Aprendizado a cada edição. Daiane Carrasco, gente, também tem uma página com Sérgio Fernandes chamada Literato Dente de Leão. Depois a gente pode fazer até um pouquinho mais de merchan no final. E ela é editora dessa página que publica autores aí o ano inteiro, né? O ano inteirinho, e é uma forma gratuita, inclusive, né? Eles lançam esse editorial e convidam autores para fazerem parte. Então, assim, é fantástico mesmo esse trabalho, é incrível.
E ela merece muitos e muitos aplausos por tudo isso que ela tem realizado. Quando o Sérgio falou esses tempos aí, que a Daiane Carrasca era carrasca, diante de uma estrutura de texto, que ela, né, enfim, tinha aí todo um cuidado, né, sobre a edição de um texto, ele não estava brincando, porque o livro dela. Ai, gente, vamos lá. Daiane tá falando que ouvi muito, né? Eu acredito que é sobre o rock e tudo mais, que a gente estava comentando. Sérgio Fernandes. Outro dia falei que ela é uma enciclopédia. Ai, Jesus, credo! Outro dia falei que ela é uma enciclopédia cultural. E música também. Musical também, acho que ele quis dizer. Perfeita. Realmente, é isso aí. Daiane está dizendo, muito obrigada, Natasha. Saúde pública foi uma conquista histórica para o nosso povo, sem dúvida. A Daiane está dizendo, diversas pessoas anônimas lutaram muito por isso. Exato, e é isso mesmo que você vem aqui, né, nos contemplando dentro do livro. Literário Dente de Leão diz para nós, escrita muito gostosa. Afonso Eleiro, esposo da Ellen, passou por aqui também. Daiane está aqui falando. Eu queria que os leitores entendessem o contexto social do país através dos olhos daquele homem. Por isso, o discurso em primeira pessoa. Realmente, a gente se sente, né, na pele desses personagens, com toda certeza. Janaína tá dando boa noite. Olha o Antônio Siqueira por aqui. Olá, querido. Andei fuçando no seu perfil hoje, hein? Antônio Siqueira, pessoa maravilhosa. A gente quer trazer o livro dele por aqui também. Aline Dalboni, boa noite. José Cícero, boa noite. Ah, meu povo, vamos que vamos, então, continuando a nossa prosa. Bora lá. Eu vou ler o prefácio, pode ser, Natasha? E a gente faz um Pode, comentário, vou porque ele está mostrar a capa. explicando. Oi? Ok, pode ir que Não, depois então eu antes. mostrar a Antes de ler capa o de novo. prefácio, mostra a capa então, fala um pouquinho. Na verdade, a capa, né, a Daiane já nos explicou na nossa conversa lá em setembro, né, uma capa belíssima, assim, super delicada e que contempla um capítulo, como ela falou. Então, a gente já adianta aqui, capítulo 63 traz a explicação aí das fitas, né? Até porque, conforme a Daiane falou que traz o olhar do personagem, vamos lembrar que esse personagem, ele é de fora. Ele é norte-americano, então, para Exato. entender, né, como que o Brasil estava funcionando na década de 70, é diferente de quem já vive a situação, né? Então, muitos ali, a gente percebe que uns aceitavam e outros queriam a mudança, né? Então, ele estava entrando nesse universo aí em que o Brasil, né, passava naquele momento da década de 70 no interior da Bahia, né, onde também existia a questão do coronelismo muito forte, né? E ela vem explicando para a gente no decorrer. Então vamos lá, vamos falar então sobre o prefácio, porque eu acho fantástico que ela já nos dá ali todas as informações que a gente precisa para entrar na leitura, né? Com Então vamos lá. certeza. Eu só vou pegar meu fone de ouvido, porque eu tô com receio do fundo ficar um pouco mais barulhento, que aqui tá caindo um pé d'água, não sei aí. Não, aqui tá tranquilo ainda. Aqui tá caindo uma boa chuvinha. Ok. Não reclamo Então, assim, não, não reclamo não. Vem a tá. chuva. Você já está com o. Quer que eu vá falando alguma coisa que eu não estou te vendo hoje, eu estou vendo pelo computador com Ah, delay. tá. Mas você tá com uma referência aí então, né? Tô, tô sim, vamos lá. Tá, todos me ouvem bem, tranquilinho? Beleza. Simbora então. Vamos lá, gente. Para o prefácio aí, olha o que ela nos preparou. Prezado leitor. No Brasil, a partir da Constituição de 1988, foi criado o SUS, Sistema Único de Saúde, que garante acesso a consultas médicas, realização de exames, cirurgias, vacinas e outros serviços a todos os brasileiros. Ele é financiado pelo Estado, sendo gratuito para seus usuários. É o maior sistema de saúde universal do planeta. O SUS deve ser aprimorado, defendido, mas infelizmente vem sofrendo ataques
tido como um sistema oneroso e que não atende a todas as demandas da população, o que não é verdade. O Brasil tem uma dimensão continental e, graças às campanhas de vacinação, erradicamos diversas doenças. Os transplantes de órgãos são feitos 100% pelo SUS. São só alguns exemplos. Quem tem menos de 40 anos nem sabe como era difícil ser atendido por um médico. A motivação para escrever este livro partiu daí. Como era a vida nos rincões mais esquecidos do país? Como as pessoas faziam ao caírem doentes? Só quem tinha carteira assinada e contribuía para a Previdência Social tinha direito à assistência. O restante, a grande maioria da população, estava entregue à própria sorte. A situação só não era pior porque diversos médicos do interior, que se denominavam médicos sanitaristas, peregrinavam nas vilas, nas zonas rurais, nas aldeias indígenas. Eram idealistas que buscavam aliviar o sofrimento do povo. Inclusive, ela fala bastante sobre essa trajetória dos médicos sanitaristas e sua grande importância. Através do olhar de um médico estrangeiro, com suas observações cotidianas, essa história é contada. É o narrador, Dr. Richard Osman, que vai entendendo como a gênese social do país molda seus problemas epidêmicos. Falta de saneamento básico, exploração do trabalho, desnutrição, além dos anos de regime militar. Espero que seja uma viagem no tempo e uma tomada de consciência, saúde, democracia e direitos civis. São inseparáveis como os Três Mosqueteiros. Boa leitura. Ai, ela já começa aí mandando ver com esse prefácio que já começa a nos encantar e já vai aí introduzindo esse pano de fundo que vai ser essa história. Nós podemos dizer que logo de cara, nos primeiros capítulos, nós vamos ter um pouco mais sobre a história desse médico aqui citado, do Richard. Não é mesmo, Natasha? Exato, né? Eu até fiquei meio preocupada, porque eu já esperava entrar assim direto, né, na questão do Brasil, né? Mas a Daiane traz para nós primeiro entender um pouquinho a construção do personagem dele, né? Então a gente navega um pouquinho ali, a gente volta, apesar do enredo, na maioria da sua parte correr na década de 70, a gente volta ali na década de 50 para entender o Dr. Richard até então, né? Que depois vai se transformar no Dr. Ozzy aqui no Brasil, né? Isso. A gente vai entender um pouquinho como ele foi, né? Quais foram os traumas dele na sua infância, né? Que o deixou, na verdade, mais fechado, mais reflexivo em muitos momentos, né? Então a gente vem entendendo que ele perdeu um grande amor na juventude dele, mas em contrapartida... Deixa eu só fazer um parênteses aí, Natasha. É. No início, ele recebe um telefonema. Ele está no momento, né, com a sua esposa aí, véspera de Natal. Sua esposa é enfermeira. A Daiane vem trazendo para nós que a esposa é enfermeira. Tinha uma questão tanto quanto competitiva com o esposo, né? Não tinha ali muita parceria e aquele casamento estava esfriando, né? Bom, e aí ele se pega diante de uma véspera de Natal, mostra um pouquinho dessa parte subjetiva dele diante desse casamento, um tanto quanto falido. Fala, Natasha. Não, exato. Exato, né? Acontece até o telefonema e a gente volta, os capítulos iniciais é a lembrança dele na viagem, Sim, né? Tá certo, tá certo. O primeiro capítulo é o telefonema. Sim, isso sim. mesmo. Uhum. E aí ele recebe, então, um telefonema, né, sendo aí convocado para ir para uma missão como médico. Ele teria, então, que se afastar ali da sua esposa e tudo mais.
Mas antes de receber o telefonema, mostra algumas características muito humanas dele, muito pessoais dele, como, por exemplo, a escolha do presente para a esposa. Gente, eu fiquei assim tão embasbacada com toda essa contextualização subjetiva da construção do personagem. Porque isso tudo vai nos levar a compreender todo o processo dele depois, né? Todo o processo dele depois, quando a gente vai entender um pouco das evoluções profissionais dele, né? O contexto, compreender esse contexto dele. Então, a escolha do vestido para a mulher, eu vou escolher um vestido, mas eu não sei mesmo o que eu vou escolher, ao mesmo tempo eu penso em dar alguma coisa, depois eu penso, não sei, eu acho que eu não queria levar nada não, e assim fica. E ele já sem saber muito bem como lidar com aquela véspera de Natal, que muitas vezes é conturbada para algumas pessoas que possam ter alguns problemas familiares, né? Porque Natal muitas vezes é essa reunião familiar. E aí ele já mostra esse distanciamento dele com a esposa. Bom, aí vem esse telefonema, né? Era quase a véspera de Natal, 22 de dezembro aí, né? De 1972. Ele recebendo notícias do Vietnã, enfim, e todo aquele contexto histórico. E esse telefonema vai acabar aí transformando, né? Mudando a sua vida de uma forma aí muito, muito abrupta, digamos assim. Mas mudando para melhor em alguns aspectos, né, Natasha? Porque Sim. são evoluções. Apesar dele passar por diversas dificuldades ali em diante, são evoluções. Então, como a Natasha estava dizendo, os próximos capítulos vão falar dele enquanto criança, né, dentro de uma família. Depois do seu grande amor, que é a Gena. É Gena, eu acho que é assim, ou Gena, não sei se é, eu acho que é Grena. Gena que se pronuncia. É Não, Grena. não tem R, não. Será Tem que eu R, li errado não. todo o texto? Bom, depois Não eu tem R, pego. não. Não, tranquilo, mas eu acredito que não tem R, não. Acho que é Gena. É, o E, enfim. E aí ele tem esse grande amor, é uma ginasta maravilhosa aí. E ele era filho de pescador, a mãe professora, depois ele descobre até que a mãe estava grávida, né? Enfim, a situação ali da família econômica, certa perseguição por alguns colegas dele. E aí ele vai se encantando por essa menina ginasta e ele é Gena, viu? É, Ah, Gena sim, sim. mesmo. Eu não sei só como se pronuncia. A tônica depois a gente vê. Mas eu não sei se é Gena ou é Gena, enfim. E aí, peraí, que eu já perdi o fio da meada, certo? Ele se Sim. apaixona grandemente por ela. Eu preciso falar desse romance, Natasha. Eu preciso falar, porque ele é a chave depois para as outras situações que vão acontecer na vida dele. E até representa um pouco desse endurecimento do coração, que depois vai sendo aí moldado após a entrada da Joana, né? Da nossa querida Dona Johnny. Joana. Dona... É, a nossa querida Johnny. Então, esse coração ele vai ser moldado mais para frente. Mas vamos lá. Era o grande amor da vida dele. As descrições que a Daiane faz, eu fiquei extremamente apaixonada por esse momento. E aí ela praticamente fica prometida de um outro rapaz, né? Que na verdade o pai dela também era pescador, não estava em boas condições, até mesmo de fazer a manutenção do seu barco para continuar o seu trabalho. Então ele acaba se envolvendo com uma outra pessoa que tinha um pouco mais de bens ali e acaba entregando a filha com o casamento, enfim, para casar-se com o filho dessa outra pessoa aí que também era responsável. Só que no caso tinha mais bens, mais poder e tudo mais. Então esses dois eles vão lutar contra a maré nesse sentido. Adoro as cenas que são contadas dentro do barco, do barco, né, semi-naufragado, digamos assim, que tinha parte naufragado. Ele coloca o seguinte texto que é da mãe dele, né, uma espécie de quadro que a mãe escreve lá, que seu amor nunca esfrie, né? Um E ele amor que coloca não um esfrie, né? amor, quer um amor que não esfrie, exato. E ele coloca, né, na parede de uma das áreas desse barco, que na verdade estava preservada, e ali ele faz daquele pedaço, o pedaço dele no mundo. Passa alguns momentos também com a Gena lá, e enfim, o
final da Jana não vai ser muito bacana. Eu vou ter que falar, não é spoilerzinho do final, não, porque é só os primeiros capítulozinhos aí para vocês compreenderem. Mas ele se torna muito apaixonado por ela também por ele, mas está prometida a esse casamento. A cidade praticamente para esse casamento, a família dele, inclusive, foi convidada para esse casamento. E aí, num turbilhão de situações, na hora do sim, a Jena foge, né? Deixa ali essa alegoria de deixar o buquê cair, né? E ela já havia preparado ali um cinturão, enfim, não vou usar os termos corretos, mas com pedras ali para que ela pulasse, né, dentro do mar e pudesse se suicidar. E é exatamente isso que ela faz. Ele pula, tenta trazê-la de volta, mas ele não consegue ter forças e ela acaba ali cometendo suicídio. Mas depois de tudo isso, né, mais lá para frente a gente vai entender a presença dessa mulher na vida dele. Bom, Exato. vai lá, Natasha. Certo. Já Então, falei sobre esse iniciozinho, agora a gente vai ter que ir, isso. né, caminhando para os demais. Na verdade, assim, é desse telefonema, só para dar o gancho no comentário que a Daiane fez. O telefonema era para que ele retornasse no hospital logo no retorno de um plantão, porque ele havia sido colocado o nome dele para ir para uma missão humanitária. Então, quando ele chegou no hospital para falar com o diretor, que ele ficou sabendo que ele iria para essa missão. E a Daiane traz aqui, né, no comentário, porque essa missão seria por conta de um grande terremoto que aconteceu na Nicarágua, o terremoto de 72, que foi um marco social, né? Então, ele e alguns médicos, né, e uma equipe, e todo um sofrimento iam para lá, tá? E nessa viagem dele para lá, na verdade, o que é interessante é que a gente sabe que ele está viajando, mas ao mesmo tempo a gente vai lendo os capítulos e a gente vai resgatando essa história dele da infância e tudo, né? Até porque logo na sequência que ele perde esse grande amor, ele ajuda a mãe a fazer o parto do irmão caçula dele, Que né? é o que Do vai dar Tom, o que vem gancho para ele, para ele né, se ser definir enquanto médico. médico, né? Porque ele tinha esse dom. Acho que o capítulo até tem o nome de o dom, alguma coisa assim. E ele Sim. ganha, então, né, a bolsa de estudo para fazer a medicina. Né? Então, ele se depara numa situação atual da vida dele, trabalhando num grande hospital, e se colocaram ele numa situação agora fora da sua zona de conforto. Né? E Exato. ele vai para essa missão, encontra uma realidade completamente diferente, o que prometeram, vamos dizer, para ele não aconteceu, né? E aí ele acaba, não vamos entrar em detalhe nesse para a gente chegar no Brasil, né? Sim, Para sim, que a gente tudo possa. bem. Então, ele acaba, na verdade, não concordando com muitas coisas que estavam acontecendo por meio da ditadura lá na Nicarágua, tá? E aí entra em conflitos, né, com a polícia, enfim, fica preso. É O amigo da infância exilado. dele, Ah, não, ele fica preso. tá. Desculpa, eu já tô indo lá na frente. Perdão, continua. Desculpa. O amigo dele da infância se tornou um advogado, ajuda ele nos trâmites. 3 meses depois ele volta, ele perde emprego no hospital, a esposa perde o divórcio, enfim, né? Se encontra no fundo do poço, aonde ele retoma suas raízes, volta para os pais, né? Descansa um pouquinho e recebe, na verdade, daí um comunicado de um dos médicos que ele conheceu nessa missão, né? O Bert, que também era padre, e diz que eles seguiram com algumas outras situações e que ele estava à frente dos Médicos Sem Fronteira, né, que a Daiane nos passa aqui, que foi a partir deste Isso. terremoto que daí surgiu, Eu vou né, só. o projeto. Posso só ler a partezinha que ela tá falando aqui? Só o comentário dela Pode, rapidinho, para você pode. continuar a tua linha. Ó, ela tá dizendo: eu queria dar um panorama da saúde nas Américas. Por isso a história começa no terremoto da Nicarágua. Isso. O terremoto de 1972 foi um marco social importante. A partir daí surge o Médicos Sem Fronteiras. Continua, Natália. Exato. Aí nesse telefonema ele até queria ir encontrar o Bert, mas o Bert falou: não, faz o seguinte, no Brasil também está tendo uma frente de ação que precisa de atenção, né? E ele acaba então arrumando a documentação dele e vem parar no Brasil. Né? Aí que ele se pega, que quando ele chega aqui, ele não sabe português, ele fica muito refém inicialmente, né? Mas que Sim. ele sabia que aonde ele iria ficar, ele iria reativar um posto de saúde e teria uma médica
que estaria ao lado dele. E essa médica é a Joana, que vem a ser a Johnny, né? Para Aqui vocês da terem capa do livro. ideia, a Joana cortou seu cabelo mais curtinho, né? Tipo assim como o meu, porque ela queria porque os dois, assim, os dois, no momento em que se conheceram, se odiavam. Se odiavam, porque ela é durona, sim, né? A Joana é uma personagem maravilhosa e apaixonante também. Ela é durona, ela sofreu também um bocado na vida. Então, ela tenta ali conquistar o seu espaço para que ela seja tratada como realmente uma colega de trabalho e valorizada enquanto profissional, né? Por ele, pelo que vai se transformar em Ozzy depois. Ela diz a ele, né, pro Richard, que ela quer ser chamada de Johnny, né? Ela quer ser chamada de Johnny. Ela chega então, de fato, a cortar o cabelo para se parecer como homem, que já vem uma crítica aí bem ferrenha, digamos assim, né? Para que haja ali, enfim, um trabalho minimamente harmônico na tentativa daquele início deles. Continua, Natália, desculpa. Exato, é porque ali ela sentiu a questão de que ele não daria credibilidade para ela por ela ser mulher Sim, e muito mais jovem que ele. Tanto é que sim. ele pediu, né, o histórico escolar que ela devolve para ele no outro dia, com um recadinho super atencioso que a gente não vai falar aqui, mas, né, Sim. ela esfrega na cara dele e ele vê que de fato ela foi uma excelente aluna, né? Ela é da região, só que por atritos da família, ela sofreu, então, ali a família, uma grande chacina, sobreviveu ela, o pai que ficou com problema de conversar, só escrevia, e o pai mandou ela estudar fora, ela foi para a África do Sul estudar medicina. E aí voltou e todos gostavam muito dela porque ela estava ali cuidando daquela população, né? Então, o Só fato um dela cortar o... lembretezinho, Ah, pequenininho. O fato dela cortar o cabelo, inclusive, remete um pouquinho de Joana Dark, né? Faz essa sim, remissão. vem essa questão do texto aí que a Daiane traz, que é um dos pensamentos, quando ele começa a ver as atitudes dela, né? E por ela ter o nome de Joana, ele vai remetendo a esse contexto, né? E aí eles vão, na verdade, ainda com um atrito inicial, mas atendendo a população, abrindo o posto de saúde, reativando, né, o posto de saúde, ainda de forma precária, então eles tinham ali o ritual deles e tudo. E aí eles se deparam com várias situações relacionadas às questões da falta de saneamento urbano, né? E Isso. aí vão enfrentando esses desafios, vão se permitindo se conhecerem mais. Tem situações engraçadas onde ele precisou da ajuda dela, né? Deu E ela se um braço a divertiu torcer. nesse momento. Foi muito legal, mas enfim, não tinha outra pessoa para poder ajudá-lo. Ele não conhecia, na verdade, também a região e acabou sendo ali vítima de uma situação por desbravar a terra ali, acabou, né, ficando numa situação que precisou de ajuda. Então eu me diverti muito nesse momento ali que ele teve que abaixar ali, né, a cabeça para que ela Baixa pudesse a atender. crista. E aí eles estavam começando a entender todas as situações da população, e o legal é que ela veio especializada em saúde pública. Ele Sim. vem mais da parte clínica, de uma estrutura de hospital, né? Então os dois traziam realidades distintas, né? Mas fica muito claro que ele dependia muito dela, não só por questões do próprio diálogo, né, da língua, que depois ele aprendeu. Tanto é que a gente percebe que no decorrer do texto, tem textos em inglês que a Daiane traz a tradução, ela deixa de trazer para que a gente entenda de que ele começa a falar o português, né? Então Exato. ele começa a caminhar sozinho. Só que são realidades distintas. Enquanto ele sempre curava, tratava no caso final, né? Ela veio com o olhar de não só olhar quando o problema chega, é tentar achar o início da causa, o que está acontecendo, né? Para minimizar o número de pessoas que chegavam até eles. Então, Exato. A- essa linha de estudo, de pesquisa, de correr atrás, a gente fica envolvido no decorrer da leitura, porque a gente percebe, a gente está ali com eles imerso, né? A Daiane conseguiu fazer com que a gente estivesse com eles e entendesse todas as angústias, o que fazer, o que podia, o que não podia, né? O secretário de saúde podia ajudar até certo ponto, a cidade tinha um prefeito, mas era comandado por outra pessoa.
Então, estava tudo Exatamente. ali muito atrelado, né? Então, eles tinham muitas dificuldades que, quando eles achavam que conseguiam solucionar, vinha mais um problema de saúde pública que acontecia, né? Aí tem um momento que Muitas eles vão, dificuldades. aí tem um momento que eles têm que ajudar uma tribo indígena de nativos ali da região, Sim. né? Que ela inicialmente foi aceita pela tribo e ele não, né? Então, também foi um momento muito legal, né? Que depois ela precisou da ajuda dele. Foi ali que ele Uhum. deixou de ver ela enquanto homem, mas como mulher, Eu né? vou Então aqui ali fazer começou. um parênteses, um minutinho Diga. só, Natasha, para a gente replicar o comentário da Daiane. A Daiane, nossa autora, está aqui dizendo: ele se achava o máximo por ser norte-americano. Só que o povo era tão ignorante que nem sabia onde ficavam os Estados Unidos. Ele percebe o contrário, é visto como um homem fraco por não ser nordestino. Né? Então é esse detalhezinho que ela vem colocar também sobre esse processo perspectivo do personagem. Exato. Continue. E é legal porque a, a Johnny, ela vê que a população ainda tem esse distanciamento com ele, assim como ele sabe que ele tem, e ele queria tentar reverter. E ela dá a dica para ele, né? O seu nome é muito difícil, vamos trazer algo mais fácil, né? Então eles vão se Isso. ajustando ali. Aí tá, surge o nome Ozzy, né? Que remete, né? Como você explicou inicialmente aí, a questão do rock, né? Sim. Então, na verdade, outro momento muito bacana é ali no primeiro Natal que eles passam juntos, as trocas de presente, e ela dá para ele uma plaquinha de madeira escrito Ozzy, mas não o Ozzy que nem tá na capa com Y, né? É o Aham. Ozzy nordestino, né? Sim, sim. Então é muito legal assim, né? As situações, né? Apesar dos momentos que a gente acaba, né, vendo que existe assim toda uma situação delicada, porque eles mexem com a vida e com a morte, e cada vida é uma conquista, assim como cada morte é uma derrota, né? Mas estavam ali porque eles estavam amarrados, eles não tinham. Se eles tivessem tudo o que precisasse, com certeza o cenário seria diferente. Eu queria abrir Com uma certeza. brecha também para falar que não só os dois personagens, o Ozzy, que é o doutor, e a Johnny, que é a Joana, eles assim são, sem dúvida, os principais, né, do enredo. A gente percebe nitidamente a jornada do herói dos dois. Dos Sim. dois. É visível nitidamente. Eu até arrisco a dizer que houve uma jornada do herói no vilarejo como um todo, né? Desde que ele chegou na cidade, que os dois se uniram para trabalhar junto em prol da sociedade. Mas eu Sim. gostaria de dar uma ênfase também em alguns personagens que enriquecem muito o enredo, né? Que inicialmente é o Cosme, que é quem trabalha no necrotério lá, que é o coveiro, que é o que faz tudo, né? É uma Exato. pessoa muito querida, muito amigo deles, né? Traz um linguajar bacana. Aí depois a gente vai encontrar a Cora, que é uma senhora que o Dr. Oz encontra na praça, dormindo na rua lá. Ele acolhe ela, então ele começa a formar um lar, né? Não como ela empregada, mas ela como parte da família, cuidando dele e ele cuidando dela também, né? Porque Sim. ela não tinha mais ninguém, né, já com uma certa idade e solta aí na vida, ele acolheu ela. Então, ela ficou sendo a maninha dele. Isso é muito legal. E daí vem, né, os personagens que enriquecem também. O irmão dele vem, né, com um filho pequeno, então traz um olhar para tentar, porque eles tinham, por vir de uma sociedade e serem estudados, porque fizeram faculdade, eles tinham um olhar mais progressista, assim como ela também tinha, né? A Johnny também tinha esse olhar de querer mudar as coisas, de que era possível, né? Porque ela também veio estudada, ela sabia que poderia mudar aquela situação, mas sozinha não conseguiria, né? Então eles vão se unindo, vão se ajustando em prol da sociedade, né? Da população. E é Então é muito muito bacana bacana. acompanhar o processo, porque ele se nomeia como ostra, né? Ele se nomeia como ostra, tem até um pedacinho que fala, né? Não fazia sentido algum interagir com o time de basquete lá quando ele era mais novinho.
Quando eu estava prestes a sair dela, ele já estava no último ano. Talvez fosse uma estratégia interessante para deixar a ostra aberta, expondo talvez pérolas ou uma massa indefinida e encontramos nos mais diversos moluscos, quem sabe. Então ele vai se descrevendo enquanto ostra, fechado, né? A Daiane usa muito essa alegoria da ostra para representá-lo, para representar o Richard, que depois se torna o Ozzy. E é muito bacana acompanhar, porque ele, na verdade, quando ele recebe lá no início daquele telefonema e o pedido para ele começar essa jornada, né, que é só realmente o comecinho de tudo, porque muita coisa vem pela frente, ele não quer ir, sabe? Ele se coloca muito descrente naquilo, ele fala, não sei por que me escolheram, né? Toda aquela situação, depois ele encontra até um religioso, né? Um padre que também vai para aquela missão, e os dois às vezes até entram em conflito ali, naquele momento. Então é muito bacana acompanhar mesmo essa jornada do herói, como a Natasha está descrevendo aqui, tanto dele quanto da Joana, da Johnny, né? E ver também, acompanhar o desenvolvimento e o crescer das personagens. Quando a gente estava falando lá no início sobre a estrutura textual e a estrutura que foi utilizada pela Daiane, é o que a gente quer chamar atenção para vocês, né? Para que vocês possam também, enquanto leitores ou já autores ou pessoas que querem se tornar autores, que possam também reparar nessas nuances de estrutura que a Daiane muito bem organizou e que podem servir para nos ajudar enquanto escritores aí, escrita de romance, né? Enfim, com um enredo maior aí, característico de romance. Né, Natasha? Mas vamos lá, a gente precisa dar aquela caminhadinha, né? Eu separei um trecho, já que você leu, eu separei um trecho aqui, lá do capítulo 24, porque eu sou uma pessoa romântica. Pode não parecer, tá? Mas eu sou uma pessoa romântica. Você parece que é romântica assim, Natasha. Aí eu tô de cor vermelha, toda bobinha, tá vendo? A Natasha, ela é tipo a ostra lá, tá? Ela tem a casca assim e tal. Mas ela tem as pérolas dela, escondidinhas lá dentro. Então ela é assim, gente. Você já deve estar conhecendo. Diga lá, Natasha. Lá no capítulo 24 se chama As Cartas, né? Nesse capítulo ele ainda está resgatando, porque é legal porque ele está viajando para a missão. Então sim, a gente está, né, conhecendo um pouquinho da história dele, tá? Mas lá no capítulo tem uma parte que ele pergunta para o pai dele: como o senhor soube que a minha mãe era a mulher certa? Ah, isso foi fácil. Glória chegou na cidade, que é a mãe dele, né? Para ser professora do primário. Eu vendia peixe no mercado. Ela sempre passava pela minha banca e eu a caminho da escola. Eu a seguia com os olhos, por onde ela andava. Por mais que eu tentasse fixar atenção em fatos, objetos ou pessoas, eles me traíam. Meus olhos não eram mais meus, eram reféns dela. Então eu soube, né? E isso ele vai perceber depois lá, né? Quando ele encontra e começa a olhar para Johnny de outra forma, porque ela vem ensinando para ele, né? Então é muito legal, assim. Eu acho que me faz um link quando ele encontrou, né? A Diana, enfim, no início também, que ele fala assim, ele diz que quando encontrou com ela, ele fala, é como um crente que reza insistentemente por um milagre. E quando recebe a bênção, não sabe direito o que fazer com ela. Sentia-me assim, não conseguia dormir. Né? Então é basicamente isso. E é importante que vocês saibam de uma situação também. Que ele sonha, ai, não sei se dando um spoiler, mas ele sonha com a Diana e nesse sonho ele pede para ela, ele pede que ele quer, né, um amor que nunca esfrie para ela. E ele vai ter esse amor, só que ele demora um pouquinho, né, para descobrir isso, para descobrir que a Johnny é exatamente esse amor proporcionado para ele. Posso dizer é que esse final é feliz, minha gente. Eu adoro quando o final é feliz. Porque assim,
Eu digo que tem o final triste, o final feliz e o final esperançoso, né? Que é aquele que fica em cima do muro. Ó o Antônio Mas, Siqueira mexendo com você, Natasha. Adoro o Antônio. Gente, Antônio aqui, ó. Queria guardar ele no potinho. Antônio é um amor de pessoa, tá sempre aqui presente no Prosa Verso e Vinho, um autor querido que a gente quer trazer o livro dele por aqui. Ele tá dizendo, Natasha, você é mais romântica do que nós três juntos. obrigada, Sônia. Todos nós precisamos, né, de pitadas e pitadas de romantismo. Quem me surpreendeu essa nuance romântica foi a própria Daiane, que eu tive a impressão, né, uma mulher da ciência, eu tive essa impressão que ela não era, assim, do romance romântico, né, como eu já disse algumas vezes aqui. E ela nos surpreende muito bem, trazendo, né, esses trechos Sim. maravilhosos. Então, o que a gente pode dizer? Gente, é um enredo fantástico, a gente aprende em toda. E dá valor, na verdade, ao que a gente tem hoje. Porque para que a gente tivesse hoje o que nós temos, né, nós tivemos que passar por um processo. E a Daiane mostra esse processo para nós, dessa luta de muitos médicos, né, em vilarejos, em cidades completamente sem estrutura, a luta que eles faziam com o mínimo que eles tinham para ajudar aquela população. Então, a gente aprende muito, né, em relação a nos cuidarmos, né? Como evitarmos determinadas situações, que, como ela disse, né, quem queria gostar de um livro que falasse sobre vermes? Vermes. Né? Mas a gente se apaixona pelas duas personagens, pela forma como o Ozzy e a Johnny se entregam na sua profissão para ajudar as pessoas, né? Então, isso é muito Intensamente. bacana. E descobre que, na verdade, no momento em que você se doa para auxiliar alguém, quando você, às vezes, na sua presunção, parece que você precisa abraçar o mundo, né? Que você está ajudando as pessoas, mas na verdade é o contrário. Que quando a gente consegue auxiliar o outro, né? São os outros que nos ajudam. São os outros que nos ajudam na evolução. Então, eu acho que isso é muito bacana de observar também diante da escrita. Às vezes a gente fala, né, essas pessoas precisam de mim. Não, 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 não. Você precisa dessas pessoas. Ajudando essas pessoas, você vai perceber isso, que você precisava de alguém para ajudar. Né? Então, é fantástico mesmo ver todo esse processo. A Daiane está aqui falando para nós que o Richard, né, o que depois se transforma em Ozzy, ele aprende com aquela mulher e com tudo que ela representa. A amar de um jeito quente, verdadeiro. A amar genuinamente. Inclusive, esse amor se coloca à prova algumas vezes, principalmente no momento do exílio dele. Enfim, que eles têm que ficar um pouco mais distantes, né? Esse amor é sempre colocado à prova e esse amor não esfria mesmo, minha gente. Esse amor só aumenta. Então, quer ler um livro com muita credibilidade e assim, o que posso dizer, um contrato assinado pela luta dos nossos direitos em relação à saúde, você vai encontrar diversas histórias que vão, inclusive, nos levar a compreender um pouquinho mais sobre o Médicos Sem Fronteiras, esse projeto maravilhoso também, a acompanhar as lutas do nosso Sistema Único de Saúde e ainda assim muito bem temperado com o romance romântico que nós encontramos também. Gente, é um livro que serve para qualquer um, é um livro que encanta qualquer pessoa. Ele traz aí, como a gente disse, uma certa conversa entre alguns gêneros. Eu vejo a Daiane falou que aquele dia, né, quando a gente estava entrevistando o literato Dente de Leão, que ela não era da área de poesia, mas a gente nota muitas e muitas vezes as alegorias que ela utiliza, né, as figuras de linguagem que ela utiliza, que caminham para uma prosa poética em muitos momentos. Então, eu acho que o mais bacana do trabalho que a gente tem realizado assim por aqui
é justamente essa troca, a gente conhecer mais e mais autores que vão trazer visões diferentes, que vão nos ensinar, nos ensinar. A gente aqui, eu e a Natasha, nós somos apenas assim, como eu posso dizer, um canal para ligar leitores, autores, até mesmo amizades de alguns autores, nós só somos esse canal. Porque quem traz aí a cereja do bolo são vocês, né? São os autores, são os escritores, né? Aliás, autores e escritores, gente, o negócio é esse. Autores e leitores que conversam aqui com a gente, que se mantêm com a gente, que mandam uma mensagem de carinho, né? Que dizem, olha, gostei de tal vídeo, olha, gostei de tal pessoa que vocês trouxeram, olha, foi na live de vocês que eu acabei conhecendo um outro autor, e assim, esse autor me ajudou a reconstruir ou a organizar a minha própria escrita. Então, gente, eu acho que a ideia, ela tem sido muito contemplada com grandes pessoas como a Daiane Carrasco. E digo mais, como prometido, ela é editora, meu povo, ela está atuando como editora no Literato Dente de Leão. Então, além de ser uma excelente, e eu falo aqui de boca cheia, excelente escritora, também tem atuado muito, né, na parte de edição com o Sérgio Fernandes ali. Eles têm feito um projeto para gratuitamente publicar autores, né, por meio de uma newsletter. É isso? Isso, newsletter. Uhum. Isso. E eles jogam o edital, conheçam então o arroba, né? Enfim, o IG deles lá, Literato Dente de Leão, para conhecer um pouquinho sobre esse trabalho, sobre tudo que já foi publicado por eles e que eles fazem essa força-tarefa aí, se doando, tá, gente? É tudo doação, se doando para organizar essas publicações e receber os escritos de muitos autores. Então, eu acho que vale super a pena. E a Daiane, Sérgio, enfim, tantos outros escritores que a gente veio conhecendo que só agregaram às nossas vidas, sabem muito bem que Prosa Verso e Vinho vai estar sempre de portas abertas aí para receber, com a ideia também de que a gente possa levar essa luz que vocês possuem, esse conhecimento para mais e mais pessoas. Não é isso, Natasha? É isso, né? Com certeza. Essa conversa que nós fizemos com eles sobre esse projeto, dessa newsletter aí, né? Literato Dente de Leão, foi na segunda-feira. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre essa proposta, é só olhar ali no nosso feed, né? Essa conversa que foi assim maravilhosa, onde eles apresentam a proposta e fazem o convite para muitos autores, tá? Eu acho que a gente, dentro do possível, tentou trazer esse panorama, né, desse lindo romance, né, Ozzy e Johnny, da Daiane Carrasco Chaves, né, uma grande escritora, uma excelente profissional e que deixa a gente aí com gostinho de quero mais obras aí para que a gente possa Por favor, mergulhar. Daiane, por favor. Ela que foi indicada a prêmio, gente, olha, ela sabe, ela sabe. Ela que se coloca tão aí pequena, mas ela sabe que, ou pelo menos está sabendo agora, que ela tem uma grandiosidade aí, né, maravilhosa e generosidade também. Porque uma pessoa que sabe escrever tão bem, uma pessoa que sabe trazer uma estrutura tão bem colocada diante de um texto, e tem também tamanha generosidade de se doar para ajudar com que mais autores possam aí produzir, possam aí ser vistos. Eu vejo como uma pessoa, né, uma mulher que tem cumprido o seu legado por aqui, né, e que não tem deixado com que o amor esfrie, porque esse amor, ele está aí diante, não é só de um amor, de um relacionamento, enfim, como podemos dizer, um relacionamento sexual, amoroso, enfim, mas de todos os afetos, de todas as ligações que construímos diante da vida. Então, sem dúvida, ela está aí mantendo essa chama acesa com toda certeza. Ela está dizendo aqui para nós, queridas, muito obrigada por esta análise carinhosa do meu romance de Vermes. Amamos o seu romance de Vermes, viu? Amamos mesmo. Ela está dizendo também que o Literato Dente de Leão está de braços abertos. Sérgio Fernandes está dizendo gratidão, essa escolha eterna.
né? Dizendo vocês são demais, saúde com vinho, e é isso aí, meu povo. Eu acho que o prazer de tudo isso é realmente levar mais e mais a literatura a mais pessoas. E claro, porque Daiane Carrasco, é que a Natasha fala Daiane Carrasco Chaves, eu só fico até o Carrasco, gente, porque depois que eu fiquei sabendo que ela faz umas revisões aí, mas na verdade é só uma brincadeira à parte, todos vocês sabem disso, porque ela quer realmente uma qualidade, né? E a gente percebeu aí, conhecendo mais sobre a escrita dela, que de fato ela preza muito pela qualidade de escrita. Então é isso. Djalma tá dando boa noite pra gente. Olá, Djalma. Celi entrou agora também. Boa noite, Celi. Eu acho que é isso, né, É Natasha? isso. Antes da gente dar o beijo final aí para todo mundo, um abraço. Daiane disse que está pesquisando, então vai vir coisa aí pela frente, hein? Vamos aguardar. Isso aí. Um beijo. Rufem os tambores. Muito obrigada a todos vocês que compartilharam conosco desse momento. Saibam que o livro se encontra na Amazon. Mais uma vez aqui eu quero, né, destacar isso. Tá? Se encontra na Amazon, se encontra também quem assina Kindle, se encontra lá também. Não tem desculpa para não ler. O livro tá excelente, tá fresquinho aí. E vamos lá, vamos prestigiar a nossa grande autora, porque a obra é realmente fascinante, meu povo, e muito necessária para a ciência, muito necessária também para os nossos corações que às vezes se encontram como ostras, né? E que não deixemos com que o amor esfrie. Também se encontra nas principais lojas virtuais, meu povo. E vamos que vamos. Noite maravilhosa para todos vocês. Muito obrigada, Daiane, por confiar no nosso trabalho. E a você que vai assistir mais tarde, também deixamos aqui um abraço caloroso e um agradecimento. Até mais, Beijo. gente. Até mais.